Aujourd'hui, j'ai échappé au coup des circonstances. Au mieux, je les ai chassés, car les coups n'étaient pas extérieurs à moi, mais dans mes propres suppositions. Vous ne devriez pas donner aux circonstances le pouvoir de susciter la colère, car elles s'en fichent de tout. Entre as pessoas que compõem a escola do estoicismo, a gente tem representantes de extremos opostos da sociedade. A gente tem de um lado Marco Aurélio, que chegou ao título de imperador romano, e do outro lado a gente tem Epiteto, que nasceu e viveu grande parte da sua vida escravizado. E apesar das condições sociais tão distantes assim, é muito interessante observar que eles trazem os mesmos princípios, né, os mesmos fundamentos nos seus respectivos pensamentos. E falando especificamente do Marco Aurélio, ele é um caso muito interessante, porque para começo de conversa, nem filósofo ele se considerava, mas sim um praticante do estoicismo na vida, né, do dia a dia, na vida real. Enquanto outras figuras dessa turma estava escrevendo livros, né, para propagar o seu pensamento, o Marco Aurélio não, ele estava escrevendo para si mesmo. O livro mais famoso que a gente tem hoje dele é o Meditações, uma forma de diário que ele mantinha sem qualquer intenção de publicar isso, de compartilhar com alguém, e sim articular internamente os seus pensamentos. Quando a gente lê as Meditações do Marco Aurélio, a gente percebe que, no fundo, o que ele estava tentando encontrar era uma forma de se libertar do que ele considerava sentimentos muito escravizantes. Estresse, raiva, medo, insegurança, decepção, descontentamento consigo mesmo, enfim. Todos esses exemplos, para ele, eram coisas muito escravizantes, que escravizam demais a nossa mente, no sentido de que elas te limitam a ser produtivo, a trabalhar no dia a dia, a correr atrás dos seus sonhos, e no final das contas, todas elas te impedem de ter paz de espírito. Então, o que eles estão sempre nos dizendo, esses pensadores aí? A forma como a gente reage ao mundo é uma das coisas que está sobre o nosso controle, né? Até lembrando do conceito aí de círculo de controle que a gente falou no último vídeo. E uma grande provocação que eles trazem é que quando a gente é fisicamente manipulado por alguém, a gente instintivamente já está condicionado a lutar para garantir a nossa liberdade física. Dificilmente você deixaria alguém te agarrar no meio da rua, ou no metrô, ou em qualquer lugar, e deixaria por isso mesmo. Porém, a gente não tem essa mesma disciplina de emergência quando a gente está sendo psicologicamente manipulado. Hoje em dia não falta exemplos disso. A gente tem redes sociais, noticiários, enfim, diversas fontes que são verdadeiras metralhadoras de gatilhos emocionais, diversas fontes determinando como a gente deve se sentir. E o mais absurdo é que muitas das vezes a gente está voluntariamente se sujeitando a tudo isso. Ou seja, não tem ninguém fisicamente nos obrigando a nada, o que para os estoicos é algo abominável, porque a única fronteira que a gente de fato tem controle, que a gente consegue conter intrusos, é a nossa mente. E essa é uma pílula muito difícil de engolir no começo, porque tem situações que é irresistível reagir ardentemente a elas. Mas para ilustrar aqui esse ponto dos estoicos, até mesmo em situações extremas, se mantém de pé,
No Diário Histórico tem uma passagem que fala do Nelson Mandela, né, dando um exemplo dos anos que ele passou preso. Não sei dizer se o Nelson Mandela lia esses caras ou não, mas o fato é que o princípio é categoricamente o mesmo. Nelson Mandela, com certeza todos já ouviram falar, ele passou 27 anos preso por conta de resistência ao apartheid, né? E 18 desses 27 anos ele passou trancafiado em uma cela com apenas uma cama e um balde. E não só isso, ele só tinha direito à visita uma vez ao ano e por 30 minutos. Imagina alguém viver assim por 18 anos. E mesmo vivendo durante tanto tempo em uma situação tão radical como essa, ele, dentro da prisão, passou todo esse período com extrema dignidade. E não só isso, ele sempre procurava diversos meios, dos mais criativos, de sempre estar reafirmando a sua vontade. Como até alguns companheiros de prisão relatam, quando mandavam correr, ele insistia em andar. Quando mandavam andar depressa, ele insistia em andar lentamente. Ele sozinho na cela ficava sempre fingindo que estava pulando corda ou lutando boxe para manter a forma e sempre tentava, inclusive, encorajar os companheiros que estavam presos a sempre ter essa postura de dignidade e sempre garantindo que as condições mentais são eles mesmos que determinam, apesar de toda a restrição física. A gente sabe que ignorar certos estímulos externos não é nada fácil, seja numa situação dessa como do Mandela, seja no nosso dia a dia, porque nesse mundo o que não falta são canalhas, né? E a gente vai ver que uma das bases fundamentais para a gente poder criar esse foco é o senso de propósito, mas é um assunto para os próximos vídeos. Por enquanto eu vou ficando aqui e muito obrigado pela atenção novamente.